Boa semana para você que está aqui no canal para fazer essa reflexão. Eu estou em viagem, então cada dia vocês vão me ver num lugar diferente, né? Nos próximos vídeos, sempre arrumando um cantinho para poder gravar e falar com vocês. Eu estou estudando de novo Mateus, eu estou relendo a Bíblia agora num outro idioma para pegar novas nuances e também para desenvolver o idioma, né? Então, eu comecei a ler de novo o Novo Testamento todinho. E eu acabei de esbarrar com uma das partes que é de difícil interpretação para a maioria das pessoas, né? De vez em quando a gente vê Jesus falar certas coisas, tipo, eu falo em parábolas para que alguns entendam e outros não entendam, né? Poxa, Jesus tem interesse de que alguém não entenda alguma coisa, né? De vez em quando você vê palavras duras dele, que parecem soar assim diferente da ideia que a gente tem de Cristo que veio para salvar, né? Por que tem umas pessoas que parece que não estavam interessadas em salvar? Parece. Não dá essa sensação quando você lê o Novo Testamento em alguns momentos de Cristo, como por exemplo quando ele fala, eu estou falando para vocês entenderem, vocês mais simples entenderem e para os outros não entenderem? Caramba, é forte isso. E aí eu encontrei uma cena aqui em Mateus capítulo 3, que na verdade não é de Jesus, é de João Batista, mas João Batista fala de Jesus nessa cena, né? No capítulo 3 ele fala para os fariseus e para os saduceus, assim, começam a chegar fariseus e saduceus para ser batizados por João Batista, que pregava arrependimento. E aí João Batista fala assim, cara, quem ensinou para vocês que era para vir aqui buscar arrependimento, né? Mas olha, dá uma olhada na frase, eu vou ler o texto para vocês, está em Mateus capítulo 3, verso 7, né? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Caraca, forte isso, né? Os caras vêm para se batizar, ele xinga os caras, raça de víboras. Quem foi que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Forte, cara. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Aí ele fala assim, olha só, já que vocês vieram, então comecem a produzir frutos e não viver da instituição religiosa, né? E não viver da ideia de que porque vocês são filhos de Abraão, vocês estão resolvidos, a salvação de vocês está garantida, né? Em vez de você viver dessas certezas aí, comecem a produzir frutos. Qual que era o problema desses caras? O problema é que eles não produziam frutos, né? Eles eram religiosos, carregavam o nome de Deus, mas não produziam frutos nenhum. Eram sepulcros caiados, como Jesus mesmo chama eles lá no futuro, né? Então, que é uma palavra, um termo para só tinha uma aparência, né? Por dentro não tinha nada, e não produziam nada, né? E aí, depois que ele fala isso para esses caras, ele acrescenta assim, ó, eu vos batizo com água, no verso 11, para arrependimentos, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A gente pensa, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É a mesma coisa, um sinônimo do outro, né? O Espírito Santo e o fogo, porque o Espírito Santo quando desce como um fogo, labareda de fogo. Então é isso. Ele vem para batizar a gente com o Espírito Santo, mas tem uma diferenciação aqui. Ele fala com o Espírito Santo e com fogo, e o fogo aqui não é no sentido do Espírito, é no sentido de purificação. Tanto que no verso seguinte ele fala assim, ó, sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então ele está dizendo assim, ó, esse que vem, ele vem para batizar com o Espírito, mas ele também é juízo. E o fogo aqui é a representação do juízo, da purificação da ira de Deus. Eira de Deus, não da ira de Deus. Então ele está avisando que Jesus ele vem, sim, para batizar com o Espírito Santo, para a salvação, mas junto com isso vem também um juízo. Que juízo é esse? Que fogo é esse? O que está acontecendo aqui? Aí você vai entender melhor a cena que Jesus quebra tudo lá no santuário, né? O que está acontecendo é o seguinte, existem pessoas que elas não estão dispostas a mudar.
Elas podem até fingir que estão dispostas a mudar, ter a aparência de que estão dispostas a mudar, né? Como, por exemplo, ir ser batizados por João, mas que de fato não estão dispostos a produzir frutos. Eles estão com as suas próprias certezas petrificadas, solidificadas. Essas pessoas não estão dispostas à mudança. Elas não estão dispostas a aceitar a mudança que tanto João quanto Jesus queriam promover na vida delas. E essas pessoas estão blindadas contra a salvação. Blindadas por si mesmas. Porque na sua própria teimosia, na sua própria idolatria, no seu próprio egocentrismo, creem no que creem e não estão dispostos a crer em outras coisas, no máximo aceitar novas aparências, mas continuam sendo as mesmas pessoas por dentro. Essas pessoas vão ouvir as parábolas e não vão entender, porque não querem entender. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Deus nos livre da gente ser essas pessoas. Deus nos livre da gente não ter humildade para aprender, para mudar o nosso jeito de pensar. Deus nos livre da gente não ter o coração aberto para ouvir o Espírito, porque o mesmo fogo que desce para batizar com o Espírito é o fogo que vai purificar. É o mesmo fogo, é o mesmo juízo. Porque um dia Deus vai falar assim: olha, eu preguei para ele, ele ouviu. Você estava junto, por que você não ouviu também? Eu não ouvi porque eu não quis. Eu não ouvi porque eu coloquei em primeiro lugar as minhas próprias certezas. Aquilo que eu creio, aquilo que eu gosto de crer, aquilo que é confortável para mim. Eu me apoiei nessas coisas e eu não queria mudar meu jeito de pensar. Eu não queria aceitar as repreensões bíblicas ao meu próprio eu. Né? Eu queria manter o meu status quo. Eu queria continuar sendo o que eu sou, acreditando no que eu acredito. E assim, a gente, sem perceber, está se blindando contra Jesus Cristo. Né? Os fariseus, os saduceus, os caras do templo, esses caras eram blindados contra a verdade. Eles podiam ver a verdade na frente deles, eles podiam ver milagre acontecendo e não fazer diferença na vida deles. Porque eles estavam cheios de certeza. E a pior delas, de João, era a certeza de que eles iam ser salvos só porque eram filhos de Abraão. A pior delas, meu amigo, é você achar que vai ser salvo só porque está na religiosidade. Só porque sente calorzinho no coração quando vai cantar um hino numa igreja e acha que ali Deus está atuando na sua vida. Só por isso. Se não houver mudança de caráter, arrependimento, se não houver humildade de reconhecer os próprios erros, a gente vai estar blindado contra o Evangelho.